Você se sente livre? Eu não sei qual a sua resposta para essa pergunta, mas se você já tem agora na ponta da língua, sem antes ter feito uma reflexão um pouco mais detalhada a respeito do assunto, temo que ela possa ser equivocada. Talvez eu devesse ter começado essa conversa fazendo uma pergunta diferente. Melhor seria perguntar para você: o que é liberdade? Eu digo isso porque a percepção de liberdade pode ser algo muito variável de uma pessoa para outra. Indivíduos em condições muito semelhantes podem ter opiniões divergentes a respeito do que é ser ou estar livre. E é por isso que eu defendo que a liberdade é muito relativa. Posso te citar um exemplo prático disso. Alguém nos tempos atuais, participante da nossa sociedade, mesmo sendo um cidadão que goza plenamente de seus direitos civis, possuindo casa, trabalho, família e seus próprios bens, pode muito bem afirmar que, devido à falta de segurança e à crise constante na economia e na saúde pública, se sente sufocado e extremamente limitado no ambiente social ao qual estamos inseridos. Porque isso lhe impede de circular pelas ruas da cidade tranquilamente, sem precisar adotar medidas excessivas de higiene e distanciamento social, como foi no período da pandemia, ou andar preocupado com quais caminhos e horários seguir para não se tornar mais uma vítima da criminalidade de nosso país. Veja como isso se mostra sufocante e como todas essas limitações acabam agredindo a nossa liberdade. Por outra perspectiva, o apóstolo Paulo, assim como muitos cristãos que eram perseguidos, torturados, presos e mortos no primeiro século, constantemente expressam sua alegria porque agora são livres pela obra da salvação. Como alguém que está literalmente preso pode afirmar que está livre? Uma afirmação ainda mais confusa podemos encontrar no capítulo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No versículo 19, ele vai afirmar que, embora seja livre de todos, ele se faz escravo de todos. Agora eu te pergunto, como alguém pode ser livre e escravo ao mesmo tempo? Isso não parece contraditório? Afinal, então, o que é a liberdade? Definindo em um conceito mais básico possível, afirmaremos que a liberdade é a condição que o indivíduo tem de fazer escolhas e agir sem ser impedido por outra pessoa, entidade ou força externa. Só em trazer essa definição, vemos que é impossível uma liberdade absoluta, pois em qualquer cenário ou circunstância, sempre haverá fatores que limitem as ações de alguém, por mais subjetivo que isso possa ser. Resumindo, nenhum ser humano nunca foi, é ou será absolutamente livre para pensar, escolher ou agir sem limitações. E agora que entendemos que a liberdade é relativa, o que podemos então adotar para nós na prática como um conceito simples e útil de liberdade? A esse respeito, eu tenho uma visão semelhante à do filósofo alemão Immanuel Kant, que concluiu que a liberdade é, na verdade, a capacidade de fazer o que é moral e correto. Sendo assim, só é realmente livre aquele que consegue agir não controlado por suas vontades, desejos e impulsos, mas guiado por um senso de justiça de fazer o que é certo, por mais desagradável que isso possa ser. Isso explicaria o cenário dos cristãos do primeiro século, que mesmo em meio às tribulações, tinham certeza e se alegravam pela sua fé, pois agora, tendo conhecido a verdade, eram livres para fazer as escolhas corretas, por mais difíceis que elas fossem. A verdadeira liberdade não é física nem material. Essa é impossível para qualquer um de nós. Mas a liberdade espiritual, aquela que promove a paz de espírito, essa sim é possível, agradável e é a que devemos buscar. Vamos crescer. Vamos ser cheios.